Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres ou ajudares, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu ajudares, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua ajuda seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Esse aí foi Mateus capítulo 6, 1 ao 4. Em Atos 2:35 vai falar assim: mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Atos 20, capítulo 20, versículo 35. Mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Em Mateus 13, capítulo 13, versículo 14 fala: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Lucas, capítulo 12, versículo 48, vai falar assim: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Gente, o que eu tenho para falar aqui nesse áudio é o seguinte: eu poderia dar o título para esse vídeo aqui, aliás, não áudio, mas vídeo. O título que eu poderia dar seria Retribuição e Galardão, né? Mateus ali, gente, vai falar, como acabei de ler aqui na Bíblia para vocês. Mateus está falando de galardão e também de certa forma, né, nessas quatro passagens que eu destaquei aqui para vocês, vai falar a respeito de doação, né, de você dar, de você se doar, e tudo que envolve doação, de certa forma, tudo que envolve doação e galardão, de certa forma, ou de uma forma total e ampla, envolve questão de retribuição, né? O que é uma retribuição? Retribuição é uma recompensa, né? Você faz algo esperando alguma coisa em troca. E, gente, a Bíblia está falando aqui que melhor coisa é dar do que receber. E doar é você se entregar por amor, né? E você se doa, se entrega por amor sem esperar nada em troca. Isso aí também pode ser chamado de altruísmo, né? Se eu não me engano, também pode ser chamado de altruísmo, né? De você se doar é você ser altruísta, aquela pessoa que se doa, aquela pessoa abnega, né? Se sacrifica pelo outro. Então, assim, gente, agora eu vou fazer uma explanação aqui, gente. Espero que vocês consigam acompanhar aí. Esse vídeo aqui tem tudo a ver com a minha vida mais atual impossível. É o que eu estou vivendo hoje, que eu tenho vivido hoje, atualmente. Gente, eu estou desempregado há 2 anos ou mais. Vivo dependendo praticamente de tudo. Eu dependo, né, de favores de terceiros, vamos dizer assim,
Vocês vão compreender melhor mais à frente nesse vídeo que eu estou querendo dizer. Mas a princípio eu vou chamar terceiros. Gente, eu não tenho nada. Se vocês verem minha casa, aqui é onde eu vivo atualmente, não tenho nada dentro de casa. Tenho um ventilador, uma cama, mais nada, praticamente mais nada, entendeu? E por que eu estou dizendo isso, gente? Para vocês terem a real noção do que eu estou querendo dizer, bem, de uma forma assim bem explícita, muito clara, da forma mais clara possível. Quero passar para vocês a ideia mais concreta, mais sólida possível, para vocês entenderem bem o que eu estou querendo dizer. Gente, há uns 10, 15 anos atrás aproximadamente, começou uma onda assim, era o começo de uma onda, do auge de uma onda no caso, era o começo do auge de uma onda de adoção que eu quero dizer de adotar crianças, né? Crianças carentes que precisam, e crianças de orfanato. E um exemplo muito claro do que eu estou querendo dizer é aquele casal que se separou recentemente, né? Aquele casal artistas do cinema, né? Lá de Hollywood, chamado Angelina Jolie e Brad Pitt. Então, eles adotaram várias crianças e a partir deles, né? Muitas pessoas começaram a adotar também, né? A partir do exemplo deles. Gente, uma coisa, né? Eu quero esclarecer aqui o seguinte: uma coisa é você, não adianta você ter um grande exemplo maravilhoso que precisa estar em exposição para que todos conheçam e sigam o mesmo exemplo, e você pegar esse exemplo e esconder, né? Não, é óbvio, né, que um exemplo, quanto melhor for um exemplo de vida, uma lição de vida, esse exemplo, essa lição de vida tem que ficar em destaque, tem que ficar visível para que todos saibam, para que todos vejam e sigam essa lição, aprendam essa lição e sigam esse modelo, né? Mas a Bíblia vai dizer aqui nesse caso, gente, que a Bíblia está ensinando aqui a respeito da doação, né? Nesse capítulo 6 de Mateus, vai ensinar a melhor forma de você doar, né? A melhor forma possível de você doar é você, ou no caso de você adotar, enfim, ou de você ajudar alguém, é você fazer isso não para depois ficar publicando, para depois você ficar falando, fulano, eu fiz isso aqui por fulano, olha fulano, eu fiz isso aqui por fulano, assim, assado, eu ajudei assim, assado, fulano, olha só fulano, olha o que eu fiz por fulano. E a gente sabe que acontece muito isso por aí, né? De uma forma geral, acontece muito isso por aí. E essa onda, quando ela se iniciou, essa onda que eu falei lá de 10 a 15 anos atrás, quando essa onda se iniciou no auge dela, eu não sei se ela já se iniciou de uma forma errada, eu não posso dizer aqui com absoluta certeza que ela já se iniciou de uma forma errada, ou se ela veio se desvirtuando pelo caminho, ou seja, se ela foi se perdendo assim, a direção certa pelo caminho, né? Mas eu sei que gente, muita gente começou a se sentir incentivada a adotar crianças, né? A partir desse exemplo aí do Brad Pitt lá e tal, muita gente começou a se sentir incentivada a adotar crianças e publicar isso, né? Que essas pessoas eram bem vistas, né? Era vista como pessoas, que pessoa altruísta, olha só que pessoa, não, a gente também tem. Aí muita gente começou a ver assim que essas pessoas conseguiam serem bem vistas por causa dessa boa ação de adotar
crianças carentes. Por um lado foi muito bom, ao mesmo tempo que por um lado foi muito bom que várias crianças começaram a ser adotadas, que precisavam ser adotadas, e também acredito até que inclusive, muito provavelmente começaram até a se rever, né, a questão das leis de adoção, né, questão de repente até de providenciar de repente até providenciaram reforma dessas leis de adoções de crianças. Mas assim, ao mesmo tempo que foi bom que muitas crianças foram adotadas, crianças de orfanato, crianças de rua, muitas crianças foram pegas para adoção, ao mesmo tempo muitas pessoas começaram a ganhar fama por conta disso, né? A se vangloriar, como diz ali a Bíblia, né? A se vangloriar de estar adotando crianças. E, gente, eu venho falar aqui a respeito dessa questão com a máxima propriedade, porque, assim, na verdade, eu fui adotado junto com meus 2 irmãos mais novos. Eu, aos 11 anos de idade, fui adotado junto com meus 2 irmãos mais novos. E então eu, como melhor do que ninguém, eu posso falar sobre essa questão com a máxima propriedade, né? Ou não, ou de repente o que eu vou falar aqui, dependendo da forma que você que está aí do outro lado estiver me ouvindo, dependendo da forma que você estiver me ouvindo, dependendo do seu ponto de vista sobre o que eu estou falando, dependendo, tudo que eu estou falando não vai passar de asneira, né, de bobagem. E como eu falei numa reunião recentemente, antes de falar eu até pedi desculpa. Aí uma pessoa que estava presente nessa reunião falou assim, não precisa pedir desculpa, não sei o que lá, enfim. Mas eu fiz questão de pedir desculpa antes de eu começar a falar, porque assim, à mesa, nessa reunião, só haviam pessoas, em comparação a mim, pessoas eruditas, né? Pessoas com... todas as pessoas ali presentes nessa reunião eram pessoas com, no mínimo, o ensino superior completo, e eu nem o ensino médio completo tenho ainda. Mas eu pedi, né, licença para falar e pedi desculpa antes de falar, pedi desculpa pelo que eu ia falar antes de falar, porque minha opinião era a opinião mais simples e humilde ali, que eu procurei colocar de uma forma muito simples, da melhor forma que eu podia. E eu tenho uma dificuldade de me expressar porque, né, enfim, eu gosto muito, gente, de falar de várias formas. Se eu pudesse falar aqui de uma forma erudita, tanto para que a pessoa que, de repente, algum erudito vai ouvir isso aqui, vai me compreender melhor, usando palavras, né, mais cultas, mais eruditas, da mesma forma, eu poderia falar com palavras para que um leigo, uma pessoa mais simples, que tem um ensino só, o ensino fundamental, também me compreenda. Então eu gosto de usar vários tipos de palavras para que o máximo de pessoas me compreendam bem, né? Ainda que eu seja redundante, ainda que vai ficar chato, porque eu vou ficar muito redundante. Por um lado fica chato, né? Você é muito redundante, mas ao mesmo tempo o que você fala, na minha opinião, eu gosto de falar assim porque assim, as ideias ficam muito mais enfatizadas, sabe? Muito mais fácil de assimilar e de você não esquecer. Quando você fala aquela coisa assim, bem explicada e dando a volta ao mundo, como eu estou fazendo agora, por exemplo, por mais que fique enrolado assim e tal, você vê que eu fico meio enrolado, tem hora que eu vou me perder aqui, tem hora que eu vou perder o fio da meada, vou ir lá, vou voltar, vou ir lá na frente, vou voltar, daqui a pouco vou lá atrás de novo, mas de uma forma, no geral, quando você acabar de me ouvir, provavelmente você vai entender de uma forma assim, eu acho que você vai me entender muito melhor do que se eu fosse aqui falar tudo assim objetivamente e sem ficar escolhendo palavras, enfim. Mas voltando ao tema. Gente, eu fui adotado aos 11 anos de idade, junto com meus 2 irmãos. Eu digo que as 2 coisas mais interessantes na minha adoção
foi que eu fui adotado sem me separar dos meus irmãos, fui adotado junto com meus irmãos de sangue, e eu tenho 2 irmãos mais novos do que eu, né? E a outra questão que meus pais adotivos, né, meus pais de consideração, que eu chamo de consideração, mais do que adotivos, até porque assim, não tem aquela relação legal, né? Tipo, que eu tenha direito sobre alguma coisa, né? Que eles vão deixar para mim heranças, né? Enfim, não tem isso. Mas heranças que eu digo bens materiais, não tem isso, né? E eu nem gostaria, na verdade, eu nem espero isso, não gostaria, até porque eu não mereço. Eu tenho consciência total disso, que eu não mereço. E por ter consciência de eu não merecer, eu só quero que eles façam por mim, só gostaria que eles fizessem por mim o que eles podem fazer em vida, entendeu? Tudo que eles desejarem fazer por mim, à vontade, né? Eu quero que eles, né, deixar eles à vontade para fazer o que eles puderem fazer por mim em vida. Depois, para mim já não interessa mais. Então, assim, agora, mesmo que eu não mereça, né? Eu espero, por eu precisar, eu desejo que eles façam por mim o que eles puderem fazer em vida. Então, assim, gente, uma outra coisa interessante, a segunda coisa interessante nessa minha adoção, minha e dos meus irmãos, que esses meus pais de consideração ou adotivos, eu falo que é mais de consideração, né, do que adotivos, mas enfim, eles não têm filho deles mesmo, naturais, filhos legítimos deles, né? Eles não podem ter filhos. E por esse motivo, eu acredito que também é mais um motivo para que eles considerem a mim e meus irmãos, né, como, mais ainda como filhos, né? Mas principalmente, gente, eu acho que o mais importante, o principal de tudo nessa relação nossa é a convivência. Só que mesmo aí, na convivência, apesar de ser o principal motivo dessa relação ter ganho, né, essa característica familiar maior, vamos dizer assim, pela convivência, se ganhou essa familiaridade, né? Pela convivência, eu acho que a convivência é o fator primordial e mais importante nessa questão, nesse relacionamento nosso. Mas apesar disso, gente, particularmente eu, nunca tive um relacionamento muito fácil, nunca tive, não tenho ainda, e eu não me encaixo bem não me encaixei até hoje, não me encaixo bem nessa nova família que Deus me deu. Eu falo que foi um milagre de Deus para mim, foi um milagre de Deus essa família ter me adotado a mim e meus irmãos. E quantas pessoas, né, precisam e não, de repente até precisavam mais do que eu e meus irmãos e até mereciam mais, e quem foi adotado foi eu e meus irmãos e não outras pessoas que poderiam ter sido adotadas no nosso lugar. Mas por um milagre de Deus nós fomos adotados, né? Porque o que mais tem aí é crianças precisando em orfanato, nas ruas, enfim, para serem adotadas aí nesse Brasil aí, nesse Brasilzão nosso. Então, gente, mesmo eles não tendo filhos deles, que eu acho que é um motivo a mais para eles nos considerar como filhos, mas a convivência é a maior preciosidade nisso tudo. E apesar da convivência, né, que nós temos até hoje, a minha relação com eles não são fáceis, nada fácil entre mim e meus pais. Tudo que eu penso, eles pensam diferente ou além, né? Na verdade, acho que não é nem a questão só de eles pensarem diferente, mas pensam muito contrário de mim. E tem aquela questão de super protetores, serem super protetores, e acabar com essa super proteção. Eles acabam nos delimitando muito, tentando pelo menos, né? Porque eu particularmente fujo disso aí, o máximo. Eu sou escorregadio nesse ponto, eu consigo sempre fugir
dessas limitações, essas regras que eles colocam para mim a todo momento, e eles são muito rigorosos em questão de disciplina, de regras. E, gente, resumindo aqui, enfim, eu não me adaptei até hoje a essa nova família, mas eu dependo muito deles. Praticamente eu vivo, né, aquelas pessoas terceiras, favores de terceiros que eu falei lá atrás, na verdade são favores que eu dependo dessa minha família de consideração, né? Então, gente, vocês acham que eu gostaria de estar aqui, que eu gostaria e que eu desejaria estar aqui na condição que eu tô, de só receber, de vem a mim e ao reino e ao vosso reino nada? Se a Bíblia vai falar aqui que melhor coisa é dar do que receber, se a Bíblia está falando aqui que muito é dado, muito será cobrado, gente, né, eu tenho essa consciência, eu estou vendo aqui claramente que a Bíblia está falando para mim que eu estou em péssimos lençóis. Diante de Deus, eu estou em péssimos lençóis. E meus pais, de certa forma, eu só, assim, retribuição. Vou entrar aqui na parte de retribuição. Gente, retribuição é recompensa, né? Você fazer algo esperando em troca, né? Só que quando a Bíblia fala que a melhor maneira, quando a Bíblia vai ensinar aqui, que a Bíblia ensina aqui, dessa forma que a Bíblia ensina, a melhor forma de você dar, ao invés de receber, você dá, a Bíblia vai ensinar aqui a melhor forma de você dar, que é como você dar, né, não esperando nada em troca. Esse é o principal ponto, né? É você dar sem esperar nada em troca, né? Esperar sim, claro, um galardão nos céus, né? Isso aí, eu vou falar aqui como um pecador agora, que eu não sei se para Deus vai ter algum significado, se Deus vai me ouvir, mas se Deus puder me ouvir, mesmo eu estando totalmente errado, se Deus puder, né, ver algum significado nas minhas palavras agora, eu espero e desejo que meus pais de consideração, meus pais adotivos, recebam galardões transbordantes, porque eles merecem, entendeu? Mas eu retribuir nas minhas condições, nem o mínimo do mínimo eu não consigo retribuir, gente. Aí eu vou falar que, porque eu não tenho condições para retribuir, porque como se eu estivesse dando desculpa, como se eu, né? Na verdade, como se eu tivesse acomodado. Gente, também eu estou na situação que eu estou por questão de comodismo, de conformismo. Sim, muito por esses motivos. Mas tem muito mais motivos, e motivos até bem mais fortes do que esses, que de fato me impediram e me impedem de ter uma vida melhor. Gente, eu vim numa história aí, cometi erros que me levaram a esse ponto que eu cheguei agora, de não ter nada. E a Bíblia vai falar que quem nada tem, até o pouco que tem, vai ser tirado. Então vocês pensam na minha, né? Materializem a minha situação agora, como é que é. E além de tudo isso, de eu não ter nada e ainda tá na iminência de perder o nada que eu tenho, ainda perder o pouco do nada que eu tenho, tá nessa iminência. Pensa, gente, concretizo, eu quero falar de uma forma concreta, sólida, para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer. Gente, eu estou mostrando aqui a minha realidade nua e crua, de uma forma concreta e sólida. Estou procurando passar as ideias aqui, me expressar da melhor forma que eu posso. Gente, se eu estou nessa situação que eu estou, é porque eu quero, é porque eu gosto, é porque eu estou adorando. Mas, além de tudo isso, de eu estar passando toda essa situação, eu ainda sou taxado de preguiçoso, né? Eu ainda sou rotulado de preguiçoso, de vagabundo, de infeliz, como eu ouvi recentemente, que eu sou um infeliz porque eu não posso, né, procurar fazer por onde agradar
esse negócio de procurar por onde fazer agradar, que na minha opinião é puro puxa-saquismo, que eu não gosto, né? As pessoas esperam isso de mim, não vão ter nunca, porque assim, não é de mim, não faz parte de mim, não é questão de orgulho, é que eu não sou assim. Eu sou muito orgulhoso, sim, é um dos piores defeitos que eu tenho, mas gente, aí vocês vão falar assim, não, mas isso aí que você está falando é desculpa para não fazer nada, para ficar na preguiça. Esse negócio de você falar que procurar agradar no mínimo, nas mínimas coisas, né? Procurar agradar, procurar estar sempre fazendo por onde agradar é puxar saquismo. Isso aí que você está falando, Marcos, isso aqui, né? Seria os outros, as pessoas pensando, né? Isso aí é mera desculpa sua para continuar aí na preguiça sem fazer nada e só no venha a nós e vosso, né? Só usufruindo, só, né? Gente, eu me sinto um estorvo. Eu sou um estorvo e brabo na vida dos meus, infelizmente sou esse estorvo aí na vida dos meus familiares. Eu me vejo dessa forma. Eu tenho essa consciência, mas não é porque eu quero, gente. Não é porque eu gostaria de estar assim ou porque eu estou adorando ser esse estorvo que eu sou. Mas, gente, se eu tivesse condições, estrutura emocional, psicológica, se eu tivesse forças, eu não tenho mais forças. A sinceridade, eu não tenho nem saúde, assim, não é que eu sou, gente, eu não sou deficiente, eu sou inteligente, vocês estão vendo aqui que eu sou inteligente e eu não sou deficiente, eu tenho, né, saúde, minha saúde não tá essa maravilha toda, né, minha saúde é um caso à parte aí que não tá lá assim, então, mas eu não sou inválido, né, apesar de eu não estar com a saúde assim tão maravilhosa, mas eu não sou inválido, eu não sou deficiente físico, né. Aí vamos colocar, mas que tem deficiente aí que trabalha, que, né, procura fazer por onde, que faz e acontece, e você aí perfeitinho, inteligente, tá nessa aí. Quer dizer, as pessoas me veem com maus olhos, porque me comparam, né, com pessoas deficientes, olha pro deficiente lá, ó, olha lá o deficiente lá trabalhando lá, dando duro lá, e o Marco lá preguiçoso lá, ó, não quer nada com nada, enfim. Gente, o que eu ganho com isso? A Bíblia aqui está falando, né? A Bíblia fala lá em Provérbios, né? Vai ter com a formiga ó preguiçoso, né? E outras coisas a respeito do preguiçoso que a Bíblia fala. Eu não sou preguiçoso, gente. Se eu fosse preguiçoso, eu não teria, né? Eu sei que eu fiz uma loucura de sair da Marinha, eu servi a Marinha 1 ano e meio. Eu sei que eu fiz uma loucura de sair da Marinha como eu saí. Mas tem gente que sai na primeira semana, né? Se eu fosse preguiçoso, eu não tinha ficado nem a primeira semana, como muitos não ficam. Se eu fosse um cara preguiçoso, se eu fosse um cara, né, preguiçoso, vagabundo preguiçoso, eu não teria trabalhado 6 meses numa indústria que eu trabalhei, que eu ralei. Se bobear nessa última empresa que eu trabalhei, eu ralei até mais do que eu ralei na Marinha, se bobear. Por 6 meses que eu trabalhei nessa empresa, de repente, quase que dá 1 ano e meio que eu trabalhei nessa última empresa, 6 meses, dá quase 1 ano e meio do que eu trabalhei, o que eu ralei na Marinha. Eu ralei muito nessa última empresa que eu trabalhei 6 meses como ajudante de forjaria, que é uma espécie de ajudante de metalúrgica. Eu dei o sangue. E aí? Saí de lá com a mão na frente e outra atrás. Botei na justiça, adiantou o quê? Não adiantou porcaria nenhuma. Né? Meus direitos, né? As pessoas sabem cobrar, mas dar o direito da pessoa, do trabalhador. O trabalhador não tem direito a nada, só tem direito a ser sufocado, a ser escravizado, né? Então, gente, é assim que eu penso, né? Eu posso estar errado? Posso, eu não sou dono da verdade, mas também ninguém é dono da verdade aqui. Então, esse áudio já vai acabar, eu quero falar dos galardões. Eu só espero realmente, né, como a Bíblia fala aqui, que meus pais recebam galardões transbordantes, é o que eu sinceramente espero no céu, mas eu mesmo, infelizmente, não tenho como retribuir o mínimo, tanto porque eu não tenho condições, não tenho forças para isso, não tenho emocional para isso,
né? Como também não tenho... tô tentando, gente, eu vou falar para vocês, eu tô tentando, só que não tá uma coisa patente, visível a ninguém, a não ser a Deus. Tô tentando melhorar sim, tô tentando, mas só Deus que está vendo o sacrifício hercúleo que eu faço para tentar melhorar o pouco que eu posso dia a dia, e isso sem ninguém perceber, só Deus sabe, né? O que eu tenho feito para procurar melhorar e sair dessa condição de estorvo para minha família, que eu me sinto um grande estorvo para eles. E é uma coisa péssima, gente, é uma coisa pior que tem. Eu, um homem tenho 37, vou fazer 38 agora em 25 de fevereiro, quase 40 anos, depender da minha família como eu dependo, sabe? Não fica nada bem. E eu tenho um filho, né? Gente, para vocês terem uma ideia, se eu falar só do meu filho só do meu filho, para vocês terem ideia do que eu já perdi. Meu filho fez 14 anos agora em outubro. 14 anos que meu filho fez agora em outubro. 12 eu fui um pai ausente, mas não mais ou menos ausente, muito ausente. Quer dizer, só aí vocês veem o quanto eu já perdi, o que eu não acompanhei do crescimento do meu filho. A ausência que eu tenho até agora, até hoje, toda essa ausência que até hoje eu tenho, que eu sou para o meu filho, uma ausência de pai para filho, uma ausência de filho para pai. Claro que ele não quer ser ausente para mim. É eu que, né, tem que partir de mim essa... Eu sei que tem que partir de mim essa coisa de ser presente para ele, né? O dever é mais meu de pai, né? Mas de estar presente na vida dele. Mas da mesma forma que ele não quer ser um filho ausente para mim, claro que não, eu também não quero, gente. Eu não estou nessa situação, não sou sadomasoquista, né? Para querer sofrer dessa forma que eu estou sofrendo, que eu venho sofrendo. Mas é isso, gente. A Bíblia está falando aqui e o vídeo está terminando. Vai cortar no meio da minha fala, mas tudo bem. Eu só quero falar isso, né? Que as pessoas... Assim, gente, doação, né? Você se doar. É isso. Eu não tô aqui para pagar de vítima, de pobre coitado, não é isso, como muitos acham, né? Cansam muito, já pensam muito isso aí, né? De mim, tenho quase certeza que muitos, a maioria pensa isso de mim, que eu adoro me pagar de vítima, de pobre coitado. Não, gente, claro que não. Mas às vezes, infelizmente, às vezes se faz necessário a gente se colocar como pobre coitado, como uma vítima da vida, da sociedade, enfim. Infelizmente, às vezes, porque às vezes só se colocando um pouco dessa forma que você vai conseguir sensibilizar um pouco mais. Às vezes, só dessa forma que você consegue chamar um pouco a atenção ou sensibilizar um pouco mais as pessoas para a sua situação. Mas no geral eu não faço isso, não gosto de fazer isso, não faço isso de propósito. Às vezes faço involuntariamente. Eu sei que muitas vezes eu sei que eu não faço, eu sei que eu não me falo coisas que parecem ser de vítima, de pobre coitado, não é só às vezes, mas a minha história em si já demonstra que eu sofrimento puro na minha história de vida. Então só de falar qualquer coisa da minha vida já é como se eu estivesse me fazendo de vítima, mas não sou, é a minha história de vida. Eu posso não me orgulhar, como também posso não me envergonhar. Eu não me envergonho da minha história de vida. Pode não ser uma história maravilhosa, né? Que eu me orgulho assim, como eu me orgulho da minha história de vida, assim, mas, né?